recolhimento de impostos. Ou seja, é uma atividade realizada pelo Poder Executivo por meio de seus meios coercitivos para a realização de suas políticas. Eu estou explicando, eu estou mostrando para o meu leitor que eu soube interpretar, eu soube compreender as chamadas atividades de governo. Bom, além de eu trabalhar dessa maneira, com a citação do autor entre parênteses, eu também posso utilizar de outros artifícios da língua portuguesa, uma construção de sentença diferente, por exemplo, segundo, Coelho, aí ponho somente o ano entre parênteses, e aí eu continuo a frase. Os dois são previstos, não tem maiores problemas. Bom, se você for comparar esses dois textos com o texto original, você vai perceber que o que aconteceu foi que eu dei significado à atividade do governo, né? Expliquei o que acontecia com ela. Bom, e agora eu quero ir um passo um pouquinho além. Eu quero ser capaz de resolver um problema, ou seja, de realizar uma aplicação. O que é a aplicação? É a habilidade de resolver problemas. Eu vou resolver, determinar, calcular, aplicar. Vamos supor que eu tenho um problema que é o seguinte. Como que eu tiro um presidente no presidencialismo? O Coelho, ele fala que existe, né, uma maneira de se fazer isso. Então vamos lá. Se eu não me engano aqui na página 21, página 20, ele comenta sobre a possibilidade de impeachment. Então eu vou aplicar a minha pergunta essa alternativa. Por exemplo, no caso do presidencialismo, a maneira prevista de solucionar a necessidade extrema de destruir o presidente é por meio do impeachment. E aí eu coloco que quem cometeu isso foi o Coelho. Você veja que a frase, ela praticamente só tem minhas palavras, mas eu apliquei ela ao meu caso específico, que era o presidencialismo. Okay? Também poderia adicionar de uma outra maneira. Para Coelho, 2009, a maneira de solucionar, e por aí vai. Repara o seguinte, que o que eu quis nessa citação indireta foi solucionar um problema. A gente sempre deve preferir a aplicação a uma citação direta. Sempre devemos preferir a compreensão a uma citação direta. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais em termos de complexidade. Além de aplicar, agora eu tenho que ser capaz de analisar. Então a análise é muito mais complexo, mas vamos ver corretamente o que é uma análise, como que eu posso utilizar da análise para escrever o meu texto científico. Eu tenho que ser capaz de transformar o todo em suas partes. Então, ações típicas da análise: examinar, analisar, decompor, caracterizar e por aí. Vamos ver. Vamos realizar uma análise aqui a partir do texto do Coelho, tá? Vamos ver o seguinte. O Coelho também comenta o seguinte, que independente se o regime é democrático ou não, ele se legitima pelas respostas que dá à sociedade. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Como que a sociedade pode observar e dar legitimidade a isso? Quem é a sociedade, no caso? Então eu faço uma análise a partir do texto dele, como por exemplo o seguinte. Eu falo que se um regime se legitima pelas respostas que dá à sociedade, conforme o que ele falou, em uma democracia, a sociedade organizada tem um papel de destaque, já que não só as associações, como a OAB, para fiscalizar leis, também existem entidades de classe, como a Federação de Indústria, os sindicatos patronais, os sindicatos trabalhadores, a concorrência,
também os meios de comunicação, que eles têm um papel fundamental de tornar públicas as ações do governo. Veja aqui que é o seguinte, eu peguei o que era a sociedade e eu destrinchei a sociedade, explicando o que é a sociedade organizada, ou seja, cada uma das partes da minha sociedade compondo esse corpo que dá legitimidade a um determinado governo. Então, outra maneira que eu poderia escrever esse texto é assim. De acordo com o Coelho, enfim, um regime se legitima pelas respostas da sociedade. E no caso de uma democracia, aí, enfim, volto com a palavra. Pessoal, vejam o seguinte, que é sempre preferível a gente fazer uma análise do que uma citação direta. Tá? Por que eu digo isso? Adicione o seu conhecimento. Você está gerando, você está aprendendo na medida em que você realiza também as análises. Se eu quiser ir mais para frente, eu ainda tenho algumas outras operações importantes que podem me ajudar a compor meu texto científico. Uma delas é a chamada síntese. A síntese é a capacidade de se extrair o essencial de um fenômeno. Então, vamos ver. Sintetizar, generalizar, elaborar, produzir, criar. São palavras típicas de uma síntese. Por que a síntese é tão interessante assim? Porque eu posso pegar N autores que falam a respeito de um determinado tema e ao final da minha exposição daqueles conceitos, eu posso então sintetizá-los de acordo com o tema do meu trabalho. Eu vou utilizar então da síntese para fazer uma ligação daqueles conceitos que eu trabalhei anteriormente e aplicá-los a situações genéricas. Isso vai ser importante, principalmente na vida profissional, em que a gente vai utilizar desses conceitos, são modelos teóricos para as nossas situações do dia a dia. Então, ser capaz de generalizar uma situação é um papel importante da síntese. Toda vez que você operar uma síntese, você vai estar, de fato, realizando aprendizado. Por fim, outra operação também que é muito complicada e ela deve ser guardada principalmente para uma conclusão do